Oi meninas, olha que linda essa bolsa que eu trouxe hoje para vocês aqui no canal. Essa bolsa ficou simplesmente maravilhosa e ela é muito fácil de fazer. Vou mostrar o passo a passo, como eu coloquei o fecho e todos os acessórios. Bora lá aprender como que ficou o passo a passo dessa bolsa. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve porque sempre tem bolsas maravilhosas aqui para você. Bora lá aprender como que eu fiz essa? Olha só, eu uso a minha agulha de 3,5 milímetros e o meu fio náutico de 2,5 milímetros. Essa cor aqui que eu estou usando hoje é a cor verde bandeira, tá? Eu vou deixar todos os materiais para vocês aqui na descrição do vídeo. Para começar a base dessa bolsa, nós vamos trabalhar com 15 correntinhas, tá? Então, façam aí 15 correntinhas. Para começar a base dessa bolsa. Depois de feito aqui as 15 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. Pontos baixos até chegar no final ali da nossa carreira. Olha só, já fiz aqui os pontos baixos, agora até chegar aqui. Terminei aqui meus pontos baixos, vou fazer aqui o meu último ponto. Feito aqui, e aí agora nós vamos fazer uma correntinha e voltar novamente com pontos baixos aqui, olha, trabalhando nesse primeiro pontinho aqui, pontos baixos até chegar lá no final da carreira. Até chegar aqui no final da minha carreira. Fiz os meus pontos baixos, já tô terminando aqui, olha. Lembrando que é pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Olha. Então aí vocês vão fazer somente pontos baixos para estruturar a base dessa bolsa. Faço uma correntinha, viro novamente. Toda a carreira de pontos baixos até chegar aqui no final. Pegando o primeiro pontinho aqui, para a base não sair torta. E aí nós vamos trabalhando ponto baixo. Olha só, então assim nós vamos trabalhando, pessoal, toda a base da bolsa, indo e voltando, fazendo ponto baixo, até chegar no tamanho desejado da nossa bolsa. Eu vou terminar e já volto aqui com vocês. Aqui eu terminei, né, o tamanho da base, e eu vou mostrar pra vocês o tamanho, o comprimento que ficou. Olha, ela ficou com quase 21 centímetros de comprimento. E de largura, nós ficamos aqui com 10 centímetros. 10 centímetros de largura por 21 de comprimento da nossa base. Então, aqui nós já terminamos, onde nós finalizamos o nosso ponto baixo, faço uma correntinha. E aí, eu vou contornar toda essa volta, fazendo pontos baixíssimos. Aqui, olha, nós vamos trabalhar desse lado, pegando sempre aqui nesse carocinho do ponto e no ponto de baixo.
tá vendo? Olha os pontos baixos pegando aqui, ó, esse carocinho e no ponto embaixo, no carocinho e o ponto embaixo. Trabalhando com ponto baixíssimo. E assim, olha, eu vou fazer toda a volta dessa nossa base, tá? Aqui eu já terminei toda a volta com pontos baixíssimos. E aí agora nós vamos começar a trabalhar a primeira volta já para dar a altura da bolsa. Aqui nós vamos trabalhar pegando só a primeira correntinha do ponto, olha, tá vendo? Só essa primeira correntinha nessa nossa primeira volta. E fazendo pontos baixos. Só a primeira alcinha do ponto. Vou fazer toda a volta, tá? Eu vou marcar aqui, olha, onde eu comecei. E vou fazer até voltar aqui novamente. Com pontos baixos, pegando somente a primeira alcinha do ponto. Então, vou fazer toda a volta e já vim aqui com vocês. Feita a primeira carreira, pegando só a primeira correntinha aqui do ponto. E aí, agora eu vou tirar aqui o marcador e nós vamos finalizar essa carreira. Feito aqui o meu último ponto, pegando só a primeira correntinha, nós vamos começar a trabalhar agora pegando as duas alcinhas do ponto e continuando com ponto baixo, tá? Mas agora essa carreira nós já vamos começar pegando as duas alcinhas do ponto. Agora, pessoal, nós vamos subir toda a bolsa com o ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Vai ser somente isso. Então, olha, essa carreira, nós vamos fazer toda a volta pegando as duas alcinhas, tá? Até da altura que nós desejamos na bolsa, tá? Então, eu vou terminar aqui, vou subindo com pontos baixos. Vou subir e quando der a altura, eu volto aqui com vocês. Olha só, pessoal, aqui eu já fiz algumas carreiras e a bolsa vai se estruturando, tá vendo? Olha, ela vai subindo. E aí, é somente fazer isso, tá? Pontos baixos, contornando toda a volta. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês pra ver o tamanho que ficou. Olha só. A minha bolsa, eu deixei ela, olha, com 15 centímetros, tá? 15 centímetros de altura. Então, agora, nós vamos abrir aqui, olha, medir o meio, tá? Medir bem o meio aqui da bolsa. E aí, vocês medem um lado. Eu vou deixar aqui a minha com 4 centímetros, olha, tá vendo? 4 centímetros aqui. E aí, eu vou fazer esse movimento. Tá vendo, olha? Vou colocar um marcador aqui, deixar bem preso. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá vendo, olha? Já medi o meio. Então, nós vamos deixar igualmente com 4 centímetros também, igual do outro lado, tá?
E aí nós fazemos a mesma coisa aqui desse lado. Prende aqui, ó, com o marcador. E aí a nossa bolsa ela fica assim. Agora nós vamos continuar aqui fazendo mais uma carreira de ponto baixo pra gente poder prender essas duas laterais. Ó, tá vendo? Eu tô seguindo, fazendo pontos baixos, tá? Pegando as duas alcinhas como nós estávamos fazendo. Não. E aí eu vou fazer até chegar aqui na hora de prender. Eu já terminei aqui, ó. Então, cheguei aqui no último ponto. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Ó. Tá vendo? Aqui, olha. Eu fiz o meu último ponto, né? Bem na quina. Aqui na onde eu vou juntar as duas partes. Então, olha. Vou tirar aqui esse marcador pra gente poder unir, ó. E aí nós vamos pegar aqui, olha, essa primeira alcinha aqui, tá? Olha, pegando as duas correntinhas, a do meio e a da outra lateral, tá vendo? Olha, vamos juntar todas, junto todas. E aí, eu puxo o fio e simplesmente fecho fazendo um ponto baixo. Meio durinho. E aí, a gente fecha com ponto baixo. Tá vendo? Olha. E aí, seguimos. Olha, o próximo ponto. Já pego aqui as duas alcinhas e continuo fazendo o meu ponto baixo. Seguir fazendo toda a carreira até chegar lá do outro lado, tá? Vamos fazer ponto baixo. Olha, tá vendo como que ela ficou? Tomou a forma já da bolsa. E aí, nós seguimos aqui fazendo ponto baixo, até chegar aqui onde nós vamos fazer a junção também. Olha só, chegamos aqui no nosso último ponto. Agora, nós vamos juntar as duas laterais, olha. Pega a primeira, a do meio e a da outra lateral. E aí, eu vou puxar o fio aqui. E vou fechar fazendo ponto baixo também. E aí, no ponto seguinte, já fazemos outro ponto baixo. Olha só, aí fechamos aqui a nossa segunda lateral. E aí, a gente já pode arrematar o fio, tá? Mas a bolsa fica assim, olha. Os dois lados. E assim por dentro. Então, agora nós vamos arrematar esse fio. Aqui onde eu fiz o meu ponto baixo, né? Já fiz o meu ponto baixo, vou fazer ponto baixíssimo para arrematar esse fio. E aí, depois de puxar, nós fechamos aqui, ó, puxamos entre o ponto para poder esconder o fio. Vou usar aqui, pessoal, a agulha de tapeceiro, que é mais fácil, né? A gente vai colocando aqui, ó, entre os fios, entre os pontos,
frente, passa, para não ter perigo de escapar. Então aí você vai arrematando o seu fio entre aqui os pontos por dentro da bolsa. Agora é só nós cortarmos aqui bem rente. E essa pontinha aqui que fica, nós queimamos com o isqueiro. Só dá uma queimadinha, que ele não vai escapar. Então fica assim a base da nossa bolsa. Na nossa bolsa, na verdade, né? Então, agora nós vamos fazer a tampa. Para fazer a tampa, pessoal, nós vamos iniciar fazendo 30 correntinhas. Então, façam aí primeiro um nozinho e vamos fazer as nossas 30 correntinhas. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar todo o material aqui na descrição, tá ok? Acompanhe a descrição do vídeo, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, certinho, tudo que eu usei. Então, depois de feitas as nossas 30 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos, até chegar no final dessa carreira. Pontos baixos. Olha só, até chegar aqui no final. Olha, fiz aqui meus 30 pontos baixos. Vou finalizar aqui fazendo o último, tá vendo? Fazemos a nossa correntinha e vamos voltar novamente fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira. Pegando sempre aqui, olha, o primeiro ponto. Já o primeiro ponto para nossa base não ficar torta. E também pegando as duas correntinhas, as duas alcinhas do ponto, tá? Tá vendo? Olha, as duas alcinhas. E assim nós vamos seguir com pontos baixos, tá? Até chegar aqui novamente. Fiz aqui, olha, cheguei no último, faço a minha correntinha. E aí, eu vou voltar novamente aqui no primeiro ponto, fazendo pontos baixos. A nossa base, pessoal, ela vai ser assim, toda em ponto baixo, tá? Então, nós vamos trabalhar os pontos baixos, indo e voltando. Aqui, olha, indo e voltando. Até da altura aqui da bolsa. Então, eu vou medir aqui, ó, mais ou menos. Vai ficar com uns 8 centímetros a aba. Mas aí, como nós vamos prender ela aqui atrás, vamos fazer até uns 10 centímetros, tá? Então, olha, nós vamos trabalhar a altura até chegar mais ou menos 10, tá bom? Então, indo e voltando com pontos baixos até dar 10 centímetros. Aqui eu já terminei a minha base, olha. Ela ficou com 10 centímetros de altura. Tá vendo, olha? E aí, agora, nós vamos colocar esse fecho. Então, nós vamos medir aqui o fecho no meio. Faço a minha correntinha. E aí, olha, com o fecho aqui no meio, nós vamos medir certinho, contar aqui 13 pontos de cada lado, separado por 4 pontos no meio, tá? Conta aqui, ó, 13 pontos. E aí, nós vamos medir o 13º aqui e colocar um marcador. Vamos contar 4 pontos aqui, ó, separando 4 pontos, que vai ser onde vai ser o buraquinho do nosso fecho, e mais aqui 13 pontos do outro lado, tá? Totalizando 30 pontos no total da nossa tampa da bolsa, tá? Então, aqui eu já fiz a minha correntinha, vou virar e vou voltar fazendo ponto baixo, tá? Pegando sempre aqui no primeiro pontinho, tá, pessoal? Pra não ficar torta. Então, nós vamos trabalhar os nossos 13 pontos baixos até chegar lá no marcador, tá?
Olha só, cheguei aqui no último ponto, olha, antes do marcador, né, o 13º ponto. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e voltar novamente, fazendo pontos baixos em cima dos 13 pontos. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, faço meu último ponto baixo. E agora aqui, ó, nós vamos contornar aqui essa volta até chegar do outro lado com pontos baixíssimos. Então, eu faço uma correntinha e começo a trabalhar meus pontos baixíssimos em volta aqui, dando essa base da tampa da bolsa. Olha só, vamos trabalhar o ponto baixíssimo até chegar aqui, tá? Olha, fiz os meus pontos baixíssimos em volta. Tá vendo? Olha. Até chegar aqui, aonde eu vou começar novamente com pontos baixos. Tá vendo? Olha aqui no cantinho. Vou começar com pontos baixos. Ó, então, eu fiz aqui até chegar no marcador pontos baixos. Faço meu último ponto baixo no 13º ponto. Faço uma correntinha e vou voltar novamente aqui, fazendo pontos baixos. Até chegar ali no finalzinho da carreira. Olha aqui, cheguei no finalzinho da carreira, com meus pontos baixos. E ficou assim, olha só, tá vendo aqui? Que fica o lugar certinho do ponto, do fecho, onde nós vamos, né, colocar o fecho. Então, agora eu faço mais uma alcinha. Tiro aqui os meus marcadores. Olha só como que fica. Aí, eu fiz aqui a minha alcinha, né? Pra continuar a volta. Agora, olha, nós vamos voltar. Com pontos baixíssimos. Nós voltamos. Aqui na base da bolsa. Vamos fazendo nossos pontos baixíssimos. Aí, aqui, olha, onde eu tô chegando, onde eu faço aqui o meu último ponto baixíssimo, né? E agora aqui, nesse espaço, nós vamos fazer 6 correntinhas. Tá vendo? Olha, pra dar aqui o comprimento, a distância da abertura aqui do fecho, onde vai ficar encaixado, tá? Façam 6 pontos. 6 correntinhas. Então, aí nós fechamos aqui e continuamos
já no próximo ponto fazendo nossos pontos baixíssimos. E aí nós vamos contornar, fazendo pontos baixíssimos. Façam toda a volta aí da tampa da bolsa. Olha só, nós vamos fazer aqui toda a volta em pontos baixíssimos, tá? Até chegar aqui. Então, nós contornamos toda a volta. Aqui eu já fiz a minha borda, olha só. Contornando com pontos baixíssimos aqui, toda a volta. E aí fica assim a tampa da nossa bolsa. A minha aqui, pessoal, ficou com quase 21 centímetros de comprimento por 12 de largura. Agora nós vamos colocar o fecho. Olha só esse fechinho. Então aí é só nós encaixarmos aqui, olha. Por isso que tem que medir certinho, tá, pessoal? Para não ficar, o fecho não ficar torto. Então eu vou usar aqui a minha régua mesmo, que aí é só encaixar o crochê aqui dentro do fecho. Olha só. Encaixa ele aqui certinho. E depois nós vamos parafusar, né, que ele fica bem preso, esse fecho é bem fácil de colocar. Então, encaixa, pode colocar bem certinho o crochê ali dentro do fecho. E aí, é só vir com os parafusos, parafusando, para ele ficar bem firme no nosso trabalho. Lembrando, meninas, que você que ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve, comenta bastante aqui no comentário o que vocês estão achando dos vídeos, e que tipo de bolsa vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês aprender. E que eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para vocês. Então, olha, aqui nós já colocamos, ó, todos os parafusinhos, e ele ficou bem preso e fica assim a aba da nossa bolsa. Olha só. Agora, nós vamos costurar ela aqui, olha, na parte de trás. Eu gosto de costurar, pessoal, com a agulha de tapeceiro. Então, eu corto um tamanho do fio e coloco na minha agulha de tapeceiro. Olha só que é bem prático para costurar. Eu acho mais fácil, mas se você também preferir costurar aí com a sua agulha de crochê, pode ser também, tá? Então, nós vamos medir aqui, ó, eu medi a minha, ficou quase um dedo, a um dedo aqui de distância aqui do comecinho da bolsa, e aí eu prendi com o marcador, tá? Aqui dos dois lados, olha. Pra gente ter uma noção de onde a gente tá costurando, tá? Então, deixa aí certinho a sua aba, mede certinho para você não costurar torto também, tá? Então, olha, aí a partir daqui, eu venho com a minha agulha na parte de baixo, e aí eu insiro ela aqui e começo a minha costura. Aí, olha, eu pego aqui no cantinho, olha, primeira correntinha aqui do ponto, bem no cantinho. Aqui no começo, é um pouco difícil da gente começar a costura, mas aí você vai devagar, com cuidado, com carinho.
Olha só, pegando aqui, olha, aqui no ponto, só uma correntinha do ponto da bolsa, e aí pega uma correntinha também ali do ponto baixíssimo da nossa tampa. Olha só, e aí você vai costurando. Pontinho de baixo, é como se você estivesse alinhavando. É uma costura mesmo, né, pessoal? E aí vai puxando bem o fio também para não ficar embolado. Fica uma costura bem bonita. Olha, tá vendo como que já vai ficando mais fácil de costurar? E mede também, pessoal, não prende a tampa torta na bolsa, que fica feio. Então vai puxando o fio, vamos fazer até o finalzinho da nossa tampa. Olha como que vai ficando bem bonita a nossa costura. E assim nós vamos fazer até chegar aqui. Já costurei a minha tampa aqui, olha. No lado de dentro é só você cortar e arrematar igual eu ensinei pra vocês. Dá uma queimadinha também no final ali do fio. E fica assim a nossa bolsa. Agora, a tampa, o fecho aqui, olha, é só a gente medir onde que vem. Aqui, olha, porque ele é bem fácil, ele vem com essas garrinhas. É só você inserir aqui entre os pontos. Olha só como que fica. E aqui atrás, nós vamos colocar esse suporte, né, que já vem com o fecho também. Encaixa aqui certinho. E aí, com a ajuda do alicate, a gente vira esse fecho pra dentro. Puxa bem, deixa ele bem certinho, bem apertado. E aí, é só a gente ir ajeitando aqui o nosso fecho. E é pra ele não escapar. Olha só como que ele fica aqui do lado de fora, bem prático de colocar também. E aí, nós já finalizamos a nossa bolsa. Olha como que ela fica linda. Agora eu vou colocar aqui as argolas mosquetão, que é super prática de colocar. A gente coloca aqui no canto, olha. Aqui do outro lado também, argola mosquetão, pra gente poder colocar a nossa corrente, nossa alça de corrente. E aí, ó, agora é só vir aqui com a alça de corrente, né? Encaixar aqui, olha, no mosquetão. Olha só, meninas, que linda que ficou essa bolsa. Uma bolsa feita toda em ponto baixo, que deu, assim, um resultado maravilhoso. Ficou linda, né? Eu amei o resultado, espero muito que vocês também tenham gostado. Olha só como que ela ficou por dentro. Um espaço bem bacana, bem bonita. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer aí na casa de vocês. Lembrando que quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que sempre tem bolsas lindas, maravilhosas aqui para vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.